Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar falando convosco nesta rica oportunidade. Eu sou o pastor Levi Longaray e esse é o canal A Bíblia em Foco. Eu quero agradecer a Deus por todos os inscritos, irmãos, todos os inscritos que chegam ao canal A Bíblia em Foco. Lentamente vai agregando 5, 10, 20, 30, 50, 100 inscritos. Eu agradeço a Deus e glorifico a Deus na sua infinita sabedoria e ciência. Eu glorifico a Deus por poder estar agregando as pessoas ao canal Bíblia em Foco. Que você seja muito bem-vindo e recepcionado não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus lhes dê discernimento através de todos os vídeos que estão gravados no canal A Bíblia em Foco. São muitos vídeos, são muitas temáticas que pode salvar a sua vida nessa última hora da igreja, salvar a sua vida do mundanismo, do paganismo, do ecletismo, da mistura e de tantas coisas ruins, meus irmãos, que têm acontecido, não no evangelho, mas dentro da igreja da última hora. Meus amados e queridos irmãos, compartilhe, divulgue. Deixe sempre, irmãos, os seus likes. Você, quanto mais like dá agora, não é que eu seja um mendigo de like, não é que eu queira a fama, irmão. Vocês me conhecem desde o começo. Eu nem monetizei meus vídeos, nunca monetizei meus vídeos. Olha lá atrás, irmãos, que animal lindo aquele cavalo. Que aqui nós temos mais de 20 cavalos aqui na hotelaria do meu sogro, que tem uma hotelaria de cavalo, só para vocês entenderem. E esses animais que circulam em volta do carro, que vocês perguntam às vezes nos comentários, quem está passando lá atrás? Às vezes é um filho meu que passa, às vezes é minha esposa, quando eu estou gravando, e os animais, tem os cavalos, tem os cachorros, tem enfim, galinhas, galinhos, garnizé, galos, enfim, tantos animais lindos aqui, tem boi, vaca e tantas coisas lindas aqui. Então, só para esclarecer, você não se preocupe se você ver alguma coisa. Eu gravo aqui porque eu tenho meu menininho, ele fica brincando, às vezes ele fala e acaba tirando a atenção do áudio. Então, às vezes eu gravo dentro do meu veículo, às vezes eu gravo dentro de casa, quando ele está dormindo, quando ele está na aula, às vezes eu gravo na rua, às vezes eu estou no meu momento, eu não tenho horário fixo, porque o meu trabalho, eu que desenvolvo o meu trabalho, né? Eu trabalho com venda de carros e às vezes eu fico na estética de um carro uma semana, às vezes eu tenho um tempinho, às vezes eu gravo 9 horas, 10 horas, 11 horas, às vezes eu gravo de manhã cedo. Eu tenho uma vida bastante corrida, eu tenho meu serviço que eu desenvolvo dos veículos, eu tenho mais os meus filhos que eu auxilio, eu moro no interior, eu tenho que levar, buscar uns para o trabalho, outros para a escola. E tem o trabalho da minha esposa, tem que estar ajudando minha esposa. Enfim, nós trabalhamos unidos. Nós trabalhamos unidos. E esse dia eu fiquei bem chateado. Alguém disse assim, é chateado, modo de dizer. E esse carrão, pastor? O senhor falando de moral, o senhor deve ser outro cão guloso. Não. Tudo que vocês falarem, nada vai me entristecer nem afrontar. Você entendeu? Eu não estou nem um pouco preocupado com a voz de alguém que está chegando em comentário aí embaixo que não tem Espírito de Deus. Agora, tem muitas pessoas no canal que quando comenta. Os comentários são lindos, são maravilhosos, são criativos, são espirituais, acrescenta a fé de quem está no canal e de pessoas que vai ler os comentários. Mas tem pessoas que chegam aí e nem sabem, cai de paraquedas e fica xingando, não sabe da minha vida, não me conhece, não sabe dos meus filhos. Eu sou um cristão autêntico, defensor da moral, da ética e do respeito. Sou casado há 20 e poucos anos com a mesma mulher. Por que você disse? Eu digo isso porque isso para mim é uma grandeza na vida de um homem de Deus. Graças a Deus, estou aí com a minha companheira, quero ver se conseguimos, que nem dizia o meu falecido pai, largar os nossos ossos juntos. Tenho 3 filhos criados no temor do Senhor. Tenho minha vida, meu sogro e a minha sogra são muito bem de vida aqui. Não dependo de R$1 de igreja. Vocês estão murmurando, vocês falar de mim, vocês dobrem a língua porque vocês vão pagar diante de Deus. Não que eu seja alguém que Deus vai matar alguém, não é isso, mas vocês cuidem, para falar alguma coisa tem que falar com ciência, com sabedoria. Então a avó da minha esposa partiu há 3 anos atrás e deixou uma herança antiga aí para os meus sogros. Esse lugar aqui tem 100 anos que é da família. A avó da minha esposa partiu há 3 anos atrás, morreu com 91 anos e ela comprou esse lugar aqui tem quase 100 anos. Então isso aqui é de família para família, ninguém vende, ninguém troca, ninguém coloca fora. Porque nós vivemos uma vida muito bem, uma vida agraciada por Deus. Deus me colocou no caminho da minha esposa. Eu nem sabia que a minha esposa tinha alguma coisa ou deixou de ter. Nós começamos juntos
idade terra, nos convertemos no mesmo dia, nós éramos os dois do mundo, nos convertemos, fazíamos as coisas do mundo juntos, nós nos convertemos no mesmo dia, fomos para a igreja juntos, nós vivemos a nossa vida toda juntos, nós nos apoiamos, nós nos ajudamos e nós temos esse lugar. Então, mostrando para os irmãos esse lugar, que é o lugar onde nós vivemos. Nós temos água pura, da melhor água, nós não pagamos um centavo de água, nós só pagamos a nossa luz e é aquela rede trifásica. Nós vivemos em paz aqui, irmãos, para vocês saberem e não murmurar. Eu renunciei minha vida e já fui assalariado por igreja, mas eu não fui a pessoa que me vendo por um cargo, ou que faço vista grossa ao pecado por um cargo. Eu, se tem que trabalhar, eu trabalho. Eu não sou o tipo de pastor que, porque subiu lá em cima, fica agarrado na igreja e vai fazer tudo que o mundo dita, porque ele tem que ter aquele cargo. Não, de forma alguma. E você devia fazer o mesmo. Se tiver que se manter nos padrões fiéis a Deus, vá trabalhar, do que ficar apegado num cargo de igreja, concordando com divórcio, com falcatrua, com roubo, com um sistema convencional falido. Essas coisas tudo você vai prestar conta daquilo que você faz errado diante de Deus. Você vai prestar conta, pode ter certeza. Os membros que você mata, os pastores que você fere, os conloios que você faz para destruir obreiros, para manter a sua posição, tudo isso você vai prestar conta. Evangelho não é só cabelo, saia, maquiagem, roupa sensual, isso aí é de praxe. Mas o evangelho tem o caral, a moral, o respeito, o casamento, a família. E você vai... Cuidado, meus amados. Então, para quem diz que o carro é um presente de Deus. O carro veio das minhas próprias negociações. O carro não tem um real da igreja. Inclusive, eu comprei 2 carros quando trabalhava na igreja durante aqueles 12 anos, que os 2 foram destruídos dentro da própria igreja. 2 carros velhos, de ano 2000 na época. E não consegui sair da igreja com nenhum real. Nunca fui um aproveitador da igreja. Quando eu saí, até o contrário. Eu saí numa situação bem difícil financeira. Eu nunca fui uma pessoa de querer roubar a igreja, de forma alguma. Por isso que eu tenho moral para falar o que eu falo. Eu tenho a cabeça erguida. Até o presente momento eu sou o que sou. Eu não quero ser nada mais do que eu sou e nem menos. Eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho rabo preso com nada, eu não devo nada para ninguém que alguém possa querer me fazer calar minha boca naquilo que eu estou pregando. Não, eu não tenho nada contra quem tem, eu não tenho um filho para trás na minha vida, eu não tenho um relacionamento extraconjugal em toda a minha vida. Não estou querendo dizer que eu sou bom também, quem teve esse deslize, que Deus te perdoe, te restaure. Não estou contra ninguém, estou dizendo a minha vida. Eu não roubei ninguém, não defraudei ninguém, eu nunca bati ninguém, inclusive eu apanhei uma vez por defender o respeito de uma igreja. Estava fazendo rolo, o pastor estava fazendo rolo com a imobiliária, lesando a igreja e ganhando um lucro da imobiliária. Eu cheguei, fui acertar as coisas, apanhei dentro da imobiliária, saí quieto. Então, nunca bati ninguém, não tenho nada de processo, nada. Eu tenho a ficha corrida limpa, né? Eu não, por exemplo, aqui está, meus irmãos, meus documentos, né? Minha carteira, que eu zelo muito, autoridade eclesiástica. Aqui eu tenho a foto da mulher mais linda que o mundo já pôde conhecer, que é minha esposa e minha filha. As duas linda, maravilhosa, crentes espirituais. Aqui eu tenho aqui para vocês saber que o irmão Levi não é uma pessoa qualquer. Aqui está a minha credencial da Assembleia de Deus atual, né? Aqui está a minha credencial assinada, né? Assinada. Sou um lutador pela igreja, né? Aqui está. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos ver. Aqui está a minha credencial. Aqui está a minha credencial de teólogo. Aqui está a minha credencial de teólogo. Está certo? Aqui está a minha credencial de teólogo, tá certo? Minha credencial de bacharel eclesiástico. Não gosto de mostrar porque não gosto de arrotar nada. Aqui está nas costas dela os órgãos onde eu posso ministrar.
a qualquer momento, a qualquer hora, com entrada, não pode ser proibida, de forma alguma não pode ser proibida a entrada, cadeias, hospitais, presídios, manicômios, qualquer lugar público eu posso entrar na hora sem ser impedido por ninguém. E aqui está a minha credencial de registro no Conselho Federal de Pastor, tá certo? Registrado no Conselho Federal de Pastor a nível de Brasil, vocês entendem? Então está aqui, onde estão os meus direitos inclusos, né? Eu não sei, estou falando isso porque tem pessoas que podem pensar, mas quem é esse camarada, onde ele veio? Bom, é uma credencial do Conselho Federal de Pastor registrada no MEC, no Conselho, onde eu não posso ser preso, não posso, eu tenho meu direito de exigir advogado, todos os direitos que uma pessoa tem de alto escalão, mas eu não estou apegado em nada disso, meus irmãos. Eu não estou apegado em nada disso, deixa eu dizer para vocês. Eu tenho carteira de motorista internacional, passaporte legalizado, eu viajei o mundo praticamente fazendo a obra, América aqui do Sul, Europa e vários outros países. E dentro do Rio Grande do Sul eu atuei praticamente em quase todas as cidades do Rio Grande do Sul pregando, distribuindo ceia e fiscalizando. E no Paraná eu trabalhei em várias cidades grandes do Paraná, como Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Cascavel, Foz do Iguaçu e no Paraguai. Então eu tenho uma experiência longa de evangelho para falar alguma coisa para você, de convivência. Eu convivi com todos os pastores. Irmão, deixa eu dizer para vocês, que vocês perguntam, como é que o pastor ministra com tanta sabedoria, com tanta graça? Não. A sabedoria e a graça é uma dádiva que veio do céu. Deus me deu esse dom no primeiro dia que eu entrei dentro da igreja, numa congregação pequenina, deixa eu falar para vocês saberem um pouco da minha vida, numa congregação pequenina, numa cidade pequenina, onde a minha falecida mãezinha morava. Eu entrei no primeiro dia que eu entrei, um pastor, não era um pastel, um pastor, ele do altar, quando eu cheguei, no mesmo segundo que eu fui entrar na porta, era um lugar apertado, estava muito cheio naquele dia. O pastor nunca tinha me visto, ele era um pastor de Santa Catarina, do estado catarinense, estava no Rio Grande do Sul. Ele parou de pregar e disse, está entrando na porta um homem de Deus, um menino que vai se tornar um grande pastor. Hoje eu entrego nas tuas mãos o dom da palavra, da ciência, será um mestre no evangelho. No primeiro dia. Bom, meus irmãos, a sabedoria veio do céu, a dádiva veio de Deus, eu nunca busquei. Agora, o conhecimento é uma coisa humana. Eu sempre me esforcei, eu sempre estudei, eu sempre tive agarrado na Bíblia, eu sempre tive no dicionários hebraico, grego, eu sempre tive no dicionário original, do hebraico, do grego, eu sempre tive nos cursos bíblicos, nunca perdi um curso, onde tinha um culto doutrinário eu estava, onde tinha um culto de escola bíblica dominical eu estava, onde tinha uma ministração de uma apostila de Deus, Bíblia, porque eu gosto de Bíblia, de um estudo sistemático da palavra, eu estava. Eu nunca gostei de fuzuê, ruduvu, congressamento, bagunça. Eu ia porque na igreja, a gente contar, a gente sempre vai ter uma concentração, numa igreja ou tem um congresso ou outro, você vai lá nesses eventos, mas isso nunca foi meu forte, nunca gostei de bagunça. Eu sempre gostei de Bíblia. E por que eu adquiri bastante conhecimento? Porque Deus sempre me deu oportunidade, sem eu buscar. Eu nunca busquei estar do lado de liderança grande. Apesar de eu nunca conseguir chegar ao pastorado presidente na Assembleia, mas na Deus é Amor eu presidi várias regionais. Na Deus é Amor eu alcancei o mais alto escalão com o obreiro pode alcançar na Deus é Amor, eu alcancei, que é o presbitério, nomeado para ser evangelista mundial, fui evangelista mundial pela própria Eleni Miranda e o missionário. Eu fui fiscal da Igreja Deus é Amor, e dentro da Igreja de Jesus Cristo eu fui juntamente com alguns lá, instrutor, ajudando lá na chácara de obreiros, que hoje eles querem ver, Satanás não querem me ver, porque eles não conseguem compactuar com a verdade da palavra de Deus. E eu não me vendo em lugar nenhum, eu não me troco, eu sou o que eu sou. E até aqui, o presente momento, Deus tem me sustentado. Quando os homens me abandonaram, porque eles me abandonaram, várias profecias Deus falou comigo, quando tu estava sozinho no deserto, quando tu estava abandonado, esquecido pelos homens, que tu chegaste a pensar de que tu estava sozinho, lembra-te que eu estava lá contigo. E é verdade, Deus sempre esteve comigo. Mesmo nos momentos que eu, praticamente como humano, na estrutura humana
quis duvidar da existência de que havia uma companhia muito forte naquele dia, sabe aquele dia? Deus estava ali. E ele falou comigo depois que ele estava. Então Deus sempre me sustentou. É como se Deus soubesse o limite do homem. E no minuto final ele te colocasse um maná do céu e uma água da rocha para você matar a sua sede. Sempre esteve presente. Mas o porquê de toda essa sabedoria? Porque eu nunca fui um obreiro de me dobrar para o que as pessoas pensam. Nunca fui um obreiro de ceder para o que as pessoas pensam. Sempre fui um obreiro que me mantive naquilo que eu sempre achei que era bíblico. O que eu recebi de Deus através de homens idôneos, eu guardei ao longo da minha história. Eu não me dobrei, eu não esqueci isso para trás, eu guardei esses valores. Bom, meus irmãos, eu sempre tive ao lado de grandes gigantes da obra. A sabedoria está aí, convivendo com eles, andando com eles. Eu andei ao lado do pastor Luiz Antônio praticamente 10 anos. Toda a igreja que eu cheguei, Deus sempre me colocou do lado da liderança. Eu não sei explicar por quê. Automaticamente, quando você menos se flagrava, você já estava ali. Talvez por causa do que eu pregava, as mensagens, e os pastores gostam de quem prega uma mensagem bíblica, então a gente ia sempre sendo puxado, sem forçar e sem tirar o tapete de ninguém. Então foi assim. Na Deus e Amor eu cheguei, num minuto para o outro já estava do lado dos presbíteros, já fui nomeado para São Paulo, já fui para o lado do pastor Lorival, dos líderes, do Davi Miranda Filho, missionário, já fui para a Europa, já estava do lado dos maiorais, já cheguei na Igreja de Jesus Cristo a mesma coisa, já conquistei um espaço muito grande, mas enfim, tem homens ali que só Deus sabe de tudo. E não precisa ser comentado para não gerar polêmica. Eu não quero gerar polêmica com igreja nenhuma, mas não venha me dizer que eu sou um desviado, que eu não me adaptei a sistema de igreja alguma, não venha me dizer que eu não obedeci a doutrina da igreja, que eu não obedeci os parâmetros, não venha dizer que eu não tinha família a nível de ser porque tudo que uma igreja ditou em regra, meus filhos e minha família sempre obedeceu. Sempre entramos pela porta, saímos pela porta. Então, não use isso como argumento. O irmão era rebelde, era soberbo, o irmão não tinha Deus, a família do irmão não obedecia. Não use isso, pelo amor de Deus. A nossa família aqui em casa sempre gostou de obedecer 100% a palavra de Deus e os líderes. É que tinha algo mais, tem ciúmes no meio, tem inveja, tem posição, tem cadeiras. Você sabe que hoje em dia, se você se destacar dentro de uma igreja, você não vai ter amigos. É como uma empresa multinacional. Tá ali as pessoas, mas quando alguém se destaca, ele, em vez de arrumar amigos, ele perde os amigos que ele tinha. Aqueles que eram amigos se levantam contra ele, se tornam inimigos, porque ele subiu. E na igreja está desse jeito, não era para ser assim. Está ali um número de obreiros, se dão bem, tudo está uma benção. Mas quando um obreiro começa a colar um pouco no lado da liderança mundial ou maioral da igreja, sem ele estar buscando, ele começa a arrumar inimigos em vez de arrumar amigos e apoiadores e oradores por ele. Porque cada um quer disputar a sua cadeira. E esse não é meu papel. Eu desisto se tiver que brigar com alguém por posição. Não, de forma alguma. Não é meu papel ficar brigando por posição. Bom, meus irmãos, então sempre tive do lado de homens grandes na obra de Deus e sempre tive o privilégio de ter oportunidades grandes, gigantescas, que eu sempre aproveitei no momento que elas me vinham. Então está aí porque, mas a sabedoria mesmo, ela nem vem da teologia, irmãos. A teologia eu fiz para ampliar meus conhecimentos, para estudar um pouco o hebraico, o grego, e aprender um pouco de leis, de aplicação de leis, mas a sabedoria veio antes. Eu tinha 200 e poucos sermão temático expositivo dentro da Bíblia, de uma forma temática, sem sair do tema. Eu tinha, antes de fazer teologia, Deus me dava a mensagem pronta dentro da Bíblia. Ele me dava o versículo, o tema e o estudo completo do versículo, da temática dentro daquele versículo, antes de fazer qualquer estudo teológico. Então eu quero dizer para vocês que Deus, ele é fiel. A sabedoria vem de Deus, o conhecimento vem da terra. E a gente tem que ter conhecimento da terra, teologia, e tem que ter sabedoria de Deus que vem de Deus. Então não fique nesse mundo aí de que teologia é do diabo, de que não tem que fazer teologia. Teologia é de Deus. A pessoa que tem Deus tem que saber usar a teologia. Porque tem pessoa que não tem teologia e prega um monte de heresia e não fala nada da parte de Deus. Então não adianta se prender nesses detalhes, tá certo? Mas hoje um inscrito, irmão, vou contando um pouco da minha história de vida para vocês. Um inscrito me pediu para falar sobre a cruz. Fala sobre a cruz, irmão Levi. Essas igrejas aí que estão
idolatrando, que estão com a cruz no ombro, outro com a cruz no peito, outro com a cruz no punho, numa corrente. Então eu quero falar um pouquinho sobre a cruz. O que eu penso, irmãos, sobre a cruz? Bom, meus irmãos, a cruz... Tá certo uma igreja que tem lá no altar uma cruz? Não tá. Tá certo aquela igreja que tem uma cruz e um pano pendurado sobre a cruz, que agora virou moda, como se Jesus deixasse no sistema judaico aquele pano sobre a cruz, que está dizendo, aquele paninho dobrado na sepultura, se fosse dobrado de um jeito ou dobrado do outro, era a forma que um visitante ia voltar. Então Jesus saiu e deixou o paninho daquele jeito dobrado, porque estava dizendo que ele iria voltar. Amém, tudo isso concordo. Mas a cruz, irmão, no palanque de uma igreja ou no fundo, como papel de fundo de um altar de uma igreja, ou a cruz como um símbolo da igreja luterana, ou da batista, da presbiteriana, da Assembleia de Deus, ou a cruz num crucifixo, num rosário, ou a cruz pendurada no peito, ou Jesus pendurado na cruz, pregado na cruz. O que você acha da cruz, irmão? A cruz para mim não vale nada, irmãos. Essa é a minha opinião sobre a cruz. Eu quero falar para vocês sobre a cruz. A cruz não vale nada. A cruz não salva ninguém. A cruz não vale nada. O que vale é a obra da cruz. É o que foi feito na cruz, irmãos. Maldito seja o homem que seja pendurado no madeiro. Lá na antiga dispensação, Moisés já falava sobre o madeiro. Era para ser justificado e pregado num pedaço, numa tora de lenha. Nem era cruz. Aquele que seria condenado carregava a sua tora de lenha para ser pregado ou amaldiçoado naquela tora de lenha. Então aquela lei mosaica daquela tora de lenha, daquele madeiro, foi o que se tornou o que foi feito com Cristo lá na cruz do Calvário, onde ele se fez maldição para livrar aqueles oprimidos da antiga dispensação e da nova. Então, para mim, a cruz, o que eu penso sobre a cruz? A cruz nada é e a cruz nada pode ser. A cruz sem Jesus não é nada. A cruz sem Cristo não serve para nada. Então você larga essa cruz fora que você tem aí na sua mão, essa cruz que você tem na sua parede, ou essa cruz que você colocou de pano de fundo do altar da igreja. Ou se você tem a própria cruz com Cristo pregado na cruz, saiba que não vale nada esse crucifixo, essa obra de arte que você tem, porque ele não está mais pregado na cruz. Ele já ressuscitou, solta as ânsias da morte, ao terceiro dia ele foi ascendido ao céu. Aleluia! Então não vale nada a cruz, não vale nada o Cristo crucificado em obra de arte na cruz, pendurado nos moldes da Igreja Católica ou na casa de alguém, ou num crucifixo no pescoço, não vai te valer nada. Então, pastor Levi, o que vale? O que vale não é a cruz, nem o crucifixo, nem a imagem de Cristo. O que vale é o Cristo ressuscitado e a obra que foi feita na cruz. Olha a obra que foi feita na cruz, irmão Levi, a obra que foi feita na cruz, a crucificação dele, onde ele verteu o sangue, carregou aquela cruz, aquele madeiro na Via Crúcia, ali sofrendo, pingando sangue, naquilo é que vale, é o sangue que foi vertendo naquela caminhada, na Via Cruz. O sangue que ensanguentou os pregos do madeiro, o sangue que correu sobre o madeiro equivale. A obra, o sacrifício vicário, substituto de Cristo na cruz do Calvário, porque quem era para ser morto naquele madeiro com maldição era eu e você. Não era Cristo que era para ser pregado naquela cruz. Quem era para morrer lá cravado era eu e você. Vocês entendem? Então alguém pergunta, mas a cruz nada é, rapaz. Mas e o Cristo pregado, seja de madeira ou esculpido no ferro, no metal, ou numa obra de arte, ou na cera, sei lá o que foi, não vale nada. Aquilo é simplesmente uma obra de arte, uma idolatria. Agora o que vale é o Cristo que está ressuscitado à direita do Pai, à destra de Deus sentado. E a obra que ele fez e consumou lá, porque quando ele deu o brado, ele disse, está consumado. Isso aqui nada mais vale, cruz não vale, nada. O que vale é a obra que eu estou consumando na cruz. O meu sangue que está sendo vertido e derramado na cruz do Calvário. Então o que vale? A cruz sem Cristo nada vale, meus irmãos. A cruz sem Cristo é simplesmente uma obra morta. O que vale não é a cruz. O que vale não é o madeiro. O que vale não é essa idolatria que alguém tem. Jogue fora. Simbologia, amuleto, idolatria, isso nada vale. O que vale, pastor Levi? É o sangue que derramou. É o sacrifício. É a obra expiatória da cruz. É isto que vale. A você, escrito, que pediu esse assunto, que Deus te abençoe. Não poderia falar de um assunto melhor do que esse. O que vale para nós não é a cruz. A cruz, no molde, é simplesmente uma idolatria.
O que vale para nós é a obra da cruz. Mas então se botou lá no fundo da igreja, tem algum problema? Ó, irmãos, eu não sei se tem problema ou não, mas eu, para mim, não me sinto bem. Porque quando eu olho para a cruz, eu não vejo a cruz. Porque quem chega na cruz, quem um dia chegou na cruz, não olha para, não vê uma cruz, vê sangue derramando. Quem chegou na cruz é lavado e redimido, perdoa. A pessoa que verdadeiramente chegou na cruz, nos pés da cruz, ele não fica pensando na cruz. Ele deixa se redimir, se lavar, se regenerar, se restaurar. E ele verdadeiramente é um perdoador, é uma pessoa mudada, é um novo homem, porque quando a gente chega na cruz, ele não é mais um velho homem. Então, quando eu chego na cruz, eu não vejo cruz. Eu vejo sangue derramando. Eu vejo a obra expiatória. Então, para mim, a cruz nada vale. É melhor deixar o pano de fundo da igreja com outra decoração do que com uma cruz. O lenço que ficou também, para mim, nada indica. Porque eu tenho certeza pela Escritura que ele vai voltar. Eu tenho certeza que ele não está na cruz. Eu tenho certeza que ele não está no túmulo. Se você ir à sepultura de Maomé, você vai achar o Maomé, você vai achar o Buda, você vai achar os maiores homens que nortearam e permearam as páginas de jornais famosos ou da história da humanidade. Mas eles todos estão mortos lá. Se não tem mais osso, existe uma lembrança da sua vida que se autodestruiu ali pelo tempo. Mas se você ir na sepultura de Cristo, você vai encontrar nada. Você não vai encontrar nenhum vestígio, nenhum resíduo dele, porque ele não está mais lá. Ele ressurgiu. A matéria foi restaurada, ele ressurgiu e subiu. Então, Cristo, sim, o que vale é a obra da cruz. Fique com a obra da cruz, a obra expiatória. E não esqueça, meus irmãos, que em Cristo jamais seremos confundidos e em Cristo jamais seremos enganados.